uma denúncia que foi feita no dia 3 de setembro de 2003, aqui em Brasília, através de uma acusação formal por crime de improbidade administrativa contra ex-dirigentes do Banco Central, do Banco do Brasil e de outras instituições financeiras. Fundamentalmente, esse fato, inclusive, foi reportado pelo jornalista Raimundo Rodrigues Pereira na edição da revista Reportagem de fevereiro de 2004. Eu, inclusive, ao final da minha apresentação, irei deixar um dossiê com o senhor, relator, onde o primeiro anexo é justamente essa matéria. E essa matéria diz o quê? Essa matéria lembra que as procuradoras formularam essa denúncia baseada na seguinte questão. A legislação estabelece que quem regulamenta as leis do Sistema Financeiro Nacional é o Conselho Monetário Nacional, através de resoluções. Estabelece também que o Banco Central publica essas resoluções e que, em algumas matérias, o Conselho Monetário Nacional pode delegar competência ao Banco Central para que este edite, através de sua diretoria colegiada, normas complementares a essas resoluções. São as chamadas circulares. A lei também diz que o Departamento do Banco Central, através de suas chefias, podem editar cartas circulares para esclarecer aspectos já regulamentados por resoluções ou circulares. O que as procuradoras apontam? Que, na verdade, o Conselho Monetário Nacional não pode criar leis financeiras e que a direção do Banco Central não pode regulamentá-las, fazendo alusão aqui com um famoso comentarista de arbitragem de jogos de futebol, que, por sinal, inclusive, é empresário do setor financeiro. A regra é clara. O Congresso faz as leis financeiras. O Conselho Monetário Nacional produz regulamentos para essas leis. E o Banco Central deve limitar-se a um papel complementar e de esclarecimento do trabalho regulamentador do Conselho Monetário Nacional. O que as procuradoras apontam? Que toda essa hierarquia começou a ser quebrada em 1988, com a resolução do Conselho Monetário Nacional que criou o mercado de câmbio de taxas flutuantes, contrariando frontalmente a Lei 4.131 e, especialmente, a partir de 1992, com as mudanças promovidas pelo Banco Central na Carta Circular número 5, que era oriunda de 1969. A partir de então, diz as procuradoras, foi dado início a um conjunto de alterações nos mecanismos de controle cambial em vigor, na ótica das procuradoras de forma ilegal e que acabaram por nos conduzir à atual situação de total abertura de nossas fronteiras financeiras. Senhores deputados, independentemente do ponto de vista jurídico, eu não sou advogado e não posso apontar se procede ou não essa acusação, o fato é que esse episódio e todo esse conjunto de alterações legais que foram feitas merece um exame rigoroso do Parlamento, não só da Câmara, como principalmente do Senado. E eu acho que essa CPI deve, inclusive, tomo aqui a liberdade de fazê-lo, essa sugestão deve convocar essas procuradoras para que elas prestem depoimento aqui e exponham na íntegra o seu ponto de vista. Bem, posto isso, eu passo imediatamente ao período que vai dar início ao nosso retorno ao Fundo Monetário Nacional. Como vocês sabem, esse arranjo macroeconômico constituído no início do Plano Real, ele naufraga em 1998, somos obrigados a fazer um novo acordo com a FMI e ao fim da chamada âncora cambial. Porém, a questão da taxa de juros continua sendo como uma característica maior da política monetária. Agora, a grande razão é perseguir as metas inflacionárias, que é objeto, inclusive, de um compromisso do governo brasileiro no âmbito desse acordo com o FMI. Mas a gente observa que não houve muita alteração em relação à própria evolução da dívida pública. E aí eu peço, por gentileza, para que haja apresentação. Aqui nós temos o gráfico, portanto, dessa evolução da dívida, e eu peço, por gentileza, para essa transparência justamente ser colocada. O que a gente observa aí? A introdução desse conceito curioso de resultado fiscal primário, por que eu digo que é um resultado curioso? Especialmente para as contas brasileiras. Porque é um resultado fiscal que exclui o elemento principal
das nossas despesas, que é justamente a despesa com juros e encargos do endividamento. Então, veja bem, mesmo assim, a gente observa aquilo que eu já citei anteriormente. No período entre 95 e 98, houve apenas um ano, em 1997, que nós tivemos déficit primário, muito pequeno, proporcional aí a 0,25% do PIB. Isso não impediu a evolução espetacular da dívida pública, como vimos. E, posteriormente a 1998, então de 99 em diante, nós tivemos superávites primários expressivos. E esse que é o ponto que eu chamo a atenção dos senhores. Esse resultado primário que eu aponto aí na tabela, ele diz respeito, evidentemente, à União. Do ponto de vista do setor público, inclusive, os compromissos eram maiores e atingiam, portanto, esse esforço de contenção de despesas primárias, estados e municípios. Mas, do ponto de vista da União, não é de pequena monta as despesas primárias contidas que representam aí, vai em 1999 de 2,13% do PIB até 2002, quando chega a 2,16%. E observem ao lado a evolução, em termos proporcionais ao PIB, da carga de juros que nós pagávamos. É algo absolutamente escandaloso, porque nós tivemos aí simplesmente um país com todas as carências que o Brasil tem, despender 8,35% em 1999 em pagamento de juros, 4,66% em 2000, 5,1% em 2001, 8,3% em 2002. Convenhamos, essa dívida, me perdoa inclusive a presença do Armínio, ela é muito mal administrada. A altas taxas de juros e, principalmente, a prazos muito curtos. Mais do que isso, frente a todas as instabilidades que surgem, tanto no panorama internacional como no front interno, a partir de 2001, essa administração da dívida pública, me parece, foi extremamente temerária. A pretexto de se procurar conferir segurança aos credores, em última instância, evitar o pior, evitar a volta da inflação, que é essa espécie de fantasma que permanentemente nos atormenta, o que a administração do Banco Central fez com a dívida? Simplesmente dolarizou boa parte dessa dívida, manteve taxas de juros elevadíssimas, inclusive as elevou, e mais do que isso, operou encurtamento nos prazos da dívida pública de maneira muito forte e de maneira muito perigosa. Eu cito isso porque todo esse quadro, portanto, de altas taxas de juros, encurtamento dos prazos de vencimento da dívida, para que vocês tenham uma ideia, houve uma troca importante de títulos de prazos mais alongados, o Armínio pode falar sobre isso, por prazos mais curtos, inclusive com fortes concentrações em 2003, que seria o primeiro ano de administração do novo governo, bem como para vencimento em 2002. E mais do que isso, além do encurtamento, essa participação de títulos com correção cambial, que passou de 22,1% em janeiro de 2001 para 37,77% em setembro de 2002. Então, veja bem, armou-se uma bomba relógio no colo, justamente, dos candidatos à sucessão presidencial de 2002. Mais do que isso, foi necessário um novo acordo com a FMI, o que colocou o desafio para os próprios candidatos à presidência em 2002 em pegar ou largar, num momento onde a administração da dívida pública era absolutamente explosiva. E eu posso dizer que talvez essa tenha sido uma das razões para a inflexão espetacular que, nas concepções de política econômica, o então candidato Lula acabou por assumir. Ou seja, talvez esse tenha sido uma das grandes razões que fizeram com que o candidato Lula não só aceitasse os termos do FMI, como, principalmente, assumisse na íntegra um tipo de padrão
de gestão da dívida pública, que inclusive permaneceu a partir de 2003.